Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Estamos aqui em Nazaré, onde se exala o perfume do Evangelho. Aqui o lugar da encarnação, que chega até a sua vida, no seu coração, na sua casa. Obrigado por nos acolherem. Obrigado pelo seu sim ao Senhor Jesus, que vem ao seu encontro. E vem ao seu encontro hoje no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, falando dele, o Verbo encarnado. Ele, Jesus, Verbo, que se fez carne em Nazaré. Nazaré é uma espiritualidade de encontro, de intimidade. Assim podemos descrever onde a Virgem Santíssima nos ensina a acolher Jesus, ensina a acolher o Verbo e a criar um espaço para ele na nossa vida. Esta é a espiritualidade de Nazaré, que acolhe Jesus que vem, acolhe o Emmanuel, Deus conosco. E para falar desta espiritualidade, temos aqui conosco uma religiosa de Nazaré. Queremos apresentá-la bem, pois é uma religiosa. O instituto se chama Irmãs de Nazaré e ela é uma religiosa em Nazaré. Irmã Stefânia Cantore, do Instituto das Irmãs de Nazaré. Bem-vinda, irmã Stefânia. Obrigada, Padre Bruno. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fazia tempo que gostaríamos de convidá-la para estar conosco no programa para falar da espiritualidade de Nazaré, pois vocês são religiosas de Nazaré. Agora, a irmã Stefânia é italiana, nasceu em Cantelo, província de Varese, na Itália, e é missionária na Terra Santa, é isso? Agora sim. Irmã Stefânia, quantos anos de vida consagrada? 45 anos, talvez. 45 anos. 45 anos de consagração. A senhora esteve sempre na Itália? Sim, mas também já estive no exterior, como em Dublin, Giro e depois na França. Irmã Stefânia, eu sempre quis trazê-la aqui no programa, pois desde que cheguei a Nazaré me impressionou estas irmãs que estavam próximas à Basílica da Anunciação, Casa da Virgem Santíssima. Estas irmãs que trazem o nome de Irmãs de Nazaré. Depois me aproximei, as conheci e hoje posso dizer que somos amigos, irmãos e que elas são muito próximas dos freis. Irmã Stefânia, quando nasceu o Instituto das Irmãs de Nazaré? Nasceu na França em 1822, em Montmirail, cidade próxima a Paris. Os 3 fundadores estavam em Paris e estavam procurando meios para fundar um instituto para a formação, sobretudo para mulheres. Porque uma das fundadoras experimentou as dificuldades da Revolução Francesa, quando seu marido foi para o exterior. Então ela queria formar as mulheres em sua plenitude e depois queriam refundar a vida religiosa em geral. Depois da Revolução Francesa surgiram muitos institutos. Vocês são desse período, depois da Revolução Francesa? Sim, somos exatamente deste período. É interessante que o Espírito Santo suscita, em vários tempos da Igreja, novos carismas. Mas agora, irmã Stefânia, queremos saudar aqueles que participam do nosso programa, estão aqui, as nossas cantoras. Ana Paula Gifone e Milena, da comunidade Shalom, e também no nosso programa, que traz os pedidos de oração, Frei Sinisha Sbrenovic. É sempre difícil dizer esse sobrenome. Obrigado, Frei Sinisha, pela sua presença, pelo seu afeto para com o programa Em Casa com a Sagrada Família e por todos aqueles que nos acompanham. Obrigado mais uma vez pelo convite. O senhor é de casa, Frei Sinisha, e nos trará os pedidos de oração. Irmã Stefânia, voltemos a falar do Instituto das Irmãs de Nazaré. Estávamos falando que era um período depois da Revolução Francesa. São 3 fundadores, eram jesuítas. Um dos fundadores era um sacerdote jesuíta, um dos primeiros depois da reforma da Companhia de Jesus, jesuíta na França.
E os outros dois, um pertencia à nobreza francesa e a outra era uma jovem mulher de Paris. E eles eram preocupados com a formação dos jovens, a formação da sociedade. Sobretudo das mulheres, devido à influência delas na vida familiar. Interessante. Depois, naturalmente, se alargou a todos, com o estilo inaciano. Com todo o valor da criação, da pessoa humana, mas ao mesmo tempo tendo a sua centralidade na pessoa de Jesus. Jesus é o centro, mas com certeza através de Jesus se chega a Maria, se chega a São José. Porém, Jesus é o centro da nossa espiritualidade. Jesus que cresce, que obedece, que escuta e depois, naturalmente, verá aquilo que fará na sua vida. É interessante e muito bonito porque a espiritualidade de Nazaré é centrada em Jesus, porque é o Verbo que se fez carne, Jesus que cresce em Nazaré, que obedece a Maria, José, a família de Nazaré. Sim, porque aqui, nesta basílica, por sinal, o sim de Maria, para mim, foi o que fez com que Jesus pudesse dizer o seu sim. O sim, Jesus. A Jesus ela diz, eis a serva do Senhor. E Jesus se fez servo, em meio a nós como um servo. Maria, seguramente, ajudou Jesus a crescer segundo o projeto do Pai. Que belo, a cooperação humana. Desde que cheguei aqui em Nazaré, eu percebo que esta espiritualidade de Nazaré nos ajuda muito na nossa vida espiritual, sobretudo no que diz respeito à cooperação humana. Jesus, na sua vida pública, irá viver um reflexo daquilo que viveu na sua vida escondida em Nazaré, que quer dizer serviço, e também São José. São José. São José é lembrado nos evangelhos como uma palavra que se repete muito. Tomou para si. Levou consigo Maria e o menino. Esta palavra tem o sentido de cuidado, de fazer crescer. E depois Jesus fez o mesmo. Nos pegou para si. Levou-nos para junto dele, todos os homens. Que belo. Jesus crescia. Este aspecto do crescimento, eu penso que seja uma espiritualidade para as famílias, uma espiritualidade para os sacerdotes, para os religiosos, para os leigos. Pois, se não tivermos Jesus Cristo no centro da nossa vida, viveremos diminuídos em nossos carismas e em nossos institutos. E, para mim, a espiritualidade de Nazaré é uma espiritualidade para todos, é um convite. É uma das coisas que certamente continua dos nossos fundadores. É uma certa simplicidade, mas que em tudo leve a Deus. Onde existe demasiadas devoções, não se chega a Deus. Isto preciso dizer. Onde tudo é complicado para se chegar a Deus. Normalmente, também as nossas capelas são simples, porque tudo deve nos levar ao tabernáculo, nos levar ao sacrário. É belo, porque é verdade. A centralidade em Jesus Cristo nos leva ao essencial, que é Ele. Sim, tem razão, porque muitas vezes nos ocupamos com tantas devoções ou talvez repetições. Isto pode impedir o crescimento de Jesus em nós, pois podemos permanecer somente em fórmulas e podemos não chegar ao essencial. Obrigado. Eu creio que este seja um aspecto muito importante da espiritualidade. Como a senhora vive isto na sua vida religiosa em Nazaré? Porque eu sempre quis trazê-la aqui para falar sobre isto, porque nós vemos este aspecto nas irmãs de Nazaré, ao menos eu vejo isto em vocês. Na minha vida, pois cada um pode destacar outros aspectos, mas na minha vida é a escuta que leva à obediência. Obediência que quer dizer escutar e colocar em prática. É muito visível Jesus que chora, que grita para alcançar a obediência, pois assim alcançará o ser filho de Deus. E tudo mais que ajuda o ser humano. A cultura para nós é muito importante, pois faz com que cada pessoa possa crescer.
A palavra de Deus que nos ajuda muitíssimo. Todas as atividades de formação humana através dos exercícios espirituais. Belo, porque este é um trecho da Gaudium et Spes 22, se não me engano, onde se fala desta humanidade de Jesus, que aqui viveu, pensou com a inteligência humana, trabalhou com as suas mãos humanas e amou com o seu coração humano. E trabalhava? E trabalhava. E como é este aspecto do trabalho para as irmãs de Nazaré? Porque o carisma é a formação. A formação no sentido quase sempre intelectual, quase sempre. Porém, o trabalho material é considerado importante. Porque para Jesus e para os hebreus, isto é muito importante. Material, que a senhora diz, é manual. Manual, sim. Pelo fato que Jesus era carpinteiro, sabia trabalhar com a realidade concreta. E para isso é preciso inteligência também. Portanto, este aspecto não é considerado secundário, mas ao menos seguimos esta possibilidade de trabalho manual. É importante? Quando eu era formador, irmã Estefânia, eu fui formador dos freis por 9 anos, trabalhando na formação dos freis. Eu sempre insisti muito com os jovens sobre o trabalho manual, aprender a fazer um hábito, aprender a fazer uma capa para o breviário, para a Bíblia, trabalhando para fazer o vinho quando estávamos no interior da Itália. Eu sempre gostei e vejo o quanto é importante a espiritualidade do trabalho. Acredito que Nazaré possui este aspecto de aprender a trabalhar, da dignidade. Com certeza. E como a senhora, irmã Estefânia, vê a situação de hoje dos cristãos de Israel e de outros cristãos que não têm trabalho? Com certeza, é uma tragédia humana. Espero que não nos tornemos pessimistas e depressivos e que as pessoas ainda possam dizer: ainda que eu não esteja empregado, eu posso trabalhar em alguma coisa. O salário é importante, porque senão não se come. Mas o importante é fazer alguma coisa, criar alguma coisa. E isto quase sempre se pode fazer. É preciso fazer com que as pessoas acreditem na própria criatividade. É verdade. Isto é importante e eu acrescentaria que, sobretudo, quando falta trabalho, falta espiritualidade, porque muitas vezes dizemos a igreja não tem nada a ver com a falta de trabalho na sociedade, nas cidades, mas é um problema da igreja, pois quando falta trabalho, se perde a dignidade da pessoa. A dignidade pode diminuir, mas a dignidade por si só não está ligada ao trabalho. E isto devemos nos convencer. Porém, se a pessoa não trabalha, não ganha. Num dado momento, isto se torna difícil de manter uma certa dignidade. Eu acredito que na espiritualidade de Nazaré, o aspecto do trabalho é muito importante. E nisto se vê um aspecto educativo. Quando Jesus se perdeu em Jerusalém, a primeira interrogação foi feita pela mãe de Jesus e, consequentemente, darão as primeiras palavras fundamentais de Jesus. A sua vocação fundamental foi expressa depois da pergunta de sua mãe. As perguntas são importantes para a educação. Depois as pessoas ficaram maravilhadas com a sua inteligência. A definição de inteligência na nossa língua é fácil, mas, na verdade, é um saber ler dentro e não um saber qualquer. E isto é muito bonito. No final do Evangelho, se diz que ele abriu a inteligência dos discípulos sobre aquilo que eles não entendiam. Do início ao fim do Evangelho, ouvimos sobre essa inteligência. Jesus, que possuía a inteligência e antes de ascender aos céus, abriu a inteligência dos discípulos. Grandioso. Com certeza, existem educadores que nos acompanham. É a missão dos educadores realizar a pergunta educativa e abrir a inteligência. Acredito que não podemos esquecer da missão dos educadores, que é abrir a mente, fazer o outro pensar, fazer com que o outro cresça.
Obrigado, irmã Estefânia. E as nossas cantoras. E agora, as nossas duas consagradas nos trarão um canto, uma oração para todos aqueles que nos acompanham. L'angelo annuncia, sarai madre Vergine Maria, in attesa stava il ciel, da te viene l'Emanuel. Nazareth, l'angelo annuncia, sarai madre Vergine Maria, stava il ciel, da te vieni l'Emanuel. Gloria, gloria a Gesù, Verbo vivo, fatto uomo, vieni in mezzo a noi. Gesù, Verbo vivo, fatto uomo, vieni in mezzo a noi. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Milena. Estamos todos aqui na Escola de Nazaré. Somos todos missionários. Estamos aqui aprendendo, falando da espiritualidade de Nazaré, tendo no centro Jesus Cristo. Frei Sinisha nos trará os pedidos de oração e também aqui os levaremos a Jesus em oração. E hoje a irmã Estefânia nos ensinou sobre a importância da espiritualidade de Nazaré. Frei Sinisha, nos fale dos pedidos de oração. Mais uma vez, trazemos os pedidos de oração. Escolhemos alguns, não são os únicos, existem muitos, mas todos estão na nossa oração, sobretudo aqui em Nazaré. Um pedido especial é de Fábio, do Brasil, que nos pede orações por todos os defuntos da sua família, para que possam repousar na paz do Senhor. Um outro pedido é de Cláudia Amaral, do Brasil, que nos pede oração pela sua mãe, que está passando por um momento difícil. Ela fez uma cirurgia para retirar um câncer. Sabemos que nos tempos de hoje, falar em câncer nos toca muito, sobretudo quando as pessoas são jovens. Nazaré é também um lugar de consolação, onde algumas vezes podemos fazer a nossa oração silenciosa. Eu, estando aqui, escutando a irmã Estefânia falando com o Senhor, e desde que cheguei a Nazaré, e isto me tocou muito, ver tantas irmãs de várias congregações que estão próximas a nós na Basílica, mas cada uma com algo diferente, e não se confundem. E isto é um pouco a espiritualidade de Nazaré, onde podemos ter diferentes carismas e caminhar na mesma direção de diferentes maneiras. Por isto, as irmãs de Nazaré, com o seu jeito, seguindo o seu caminho, como tantas outras, como as franciscanas, as irmãs de Ivreia e outras que aqui estão conosco. Acredito que para nós em Nazaré é importante isto, porque vendo aqui tantas irmãs, eu penso na figura da mulher, que muitas vezes na igreja colocamos de lado. Mas aqui vemos muitas congregações femininas, muito mais que os freis, salesianos e outros, como os pequenos irmãos de Jesus, mas aqui vemos antes de tudo as irmãs. Acredito que Nazaré pode nos ensinar isto, porque aqui podemos viver aquilo que nos falou João Paulo II na sua visita aqui, sobre duas mulheres, Sara, como aquela mulher do povo de Israel, que salva, e Maria, a mulher do povo cristão, onde é possível unir estas duas mulheres no viver das irmãs daqui.
Obrigado, Frei Sinischa, a União dos Carismas. Aqui temos nós, os franciscanos, as Irmãs de Nazaré, Comunidade Shalom, Comunidade Canção Nova, onde levamos Jesus a tantos lugares. Irmã Estefânia, religiosa de Nazaré, em Nazaré. Isto se torna especial? Sim, com certeza. Só pronunciar a palavra Nazaré me faz vibrar o coração. Me faz pensar que estou respirando o mesmo ar que Jesus. E isto traduz aquilo a qual fui atraída. E estar aqui reforça que Jesus foi um homem concreto. Isto não é um discurso abstrato, filosófico. Ele estava aqui. E nós temos esta graça de estarmos aqui. Ao menos por um pouco tempo. Sim, nós religiosos estamos sempre ligados à obediência, como a senhora havia dito, não, irmã Estefânia? Estamos sempre obedientes até o fim. Certo, sim. Agora eu gostaria de falar uma coisa muito pessoal. Desde que cheguei em Nazaré, me chamou muito a atenção as irmãs de Nazaré pela simplicidade e uma doçura em relação à igreja. No sentido que a senhora e as outras irmãs sempre nos ajudaram muito na Basílica, mas de maneira muito livre, isto é, com liberdade, mas com tanta simplicidade. Eu gostaria de lhe perguntar se isto faz parte do vosso carisma, ou é uma coincidência das pessoas que vivem aqui, das irmãs de Nazaré que vivem aqui. Posso dizer, como italiana que sou, que sempre responderemos às necessidades da paróquia ou da Igreja Universal. Se pode dizer como Igreja Universal, como já aconteceu comigo, mas quase sempre como uma paróquia, grupos bíblicos. Somos chamadas aos seminários, para as formações. E sobre isto, sinto falta de fazer algo a mais. Mas estou de passagem e ainda tem a língua árabe, que não conheço. É interessante porque quando pedimos ajuda com os freis franceses que querem aprender a língua italiana, vocês estão sempre disponíveis. Também na Basílica para a liturgia, isto sempre me chamou a atenção. E por isto eu gostaria de lhe perguntar se isto faz parte daquilo que era o início da fundação. No início da fundação na França, se sentia muito a necessidade da igreja, que necessitava ser reformada na França. O cofundador jesuíta trabalhou muito nos seminários com os padres que aderiram à Revolução Francesa contra a Igreja de Roma e trabalhava para promover a paz. Isto não quer dizer que era somente ligado à congregação. E agora, irmã Estefânia, vocês acolhem os peregrinos. Isto também faz parte do carisma de Nazaré? Como vocês vivem este aspecto? Aqui em Nazaré temos duas comunidades. Uma realiza os trabalhos pastorais e a outra, que se encontra muito próxima da Basílica, acolhe os peregrinos. E é muito bonito ver o desejo dos peregrinos em querer viver algo diferente. É uma passagem rápida, mas muito bonita. Sim, e frequentemente ouvimos deles que ali encontram a paz. Isto eu também senti quando visitei as irmãs. Sim, recebem uma mensagem de paz chegando em nossa casa.
Irmã Stefânia, estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaríamos de continuar falando de espiritualidade, mas uma última coisa que gostaria de lhe pedir. Se uma jovem de Portugal, Itália, Brasil, que nos acompanham também pela internet ou pela TV Canção Nova, em qualquer lugar onde chega o nosso programa, se esta jovem sentisse o desejo de consagrar-se a Deus como religiosa de Nazaré, a quem deveria escrever ou falar? Depende de onde ela está. Naturalmente, se não está em um dos 4 países onde estamos, pode escrever para mim, através da internet, ou se está na Itália, deve procurar a comunidade de Milão. stefanianazare@libero.it. Bem, para aqueles que sentem o desejo, uma jovem, mas também para os rapazes que desejam fazer um voluntariado em Nazaré. Irmã Stefânia, chegamos ao final do nosso programa e gostaria que, junto com as nossas orações e as orações das irmãs que a senhora representa, queremos juntos consagrar todas as famílias à Sagrada Família de Nazaré, para que possam viver tendo Jesus no centro de suas vidas, na espiritualidade que nos leva à liberdade, a comunhão entre eles, sobretudo na alegria de sermos de Cristo. E juntos daremos a bênção. E com esta bênção, abençoamos todos aqueles que nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmã Stefânia, pelo seu testemunho, pelos ensinamentos, pela lição de amor e de doação. Esperamos todos na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Aqui é a Escola do Evangelho, que chega até a sua casa, na sua vida.